Já faz algum tempo que um suposto estudo científico elegeu A Entidade como o filme mais aterrorizante de todos os tempos. E eu preciso falar antes de tudo que acredito verdadeiramente que A Entidade é um bom filme. E não só isso, um filme que dá um cagaço. Entretanto, também é preciso ser dito que esse estudo científico é bobajada. Das braba. Será que conseguimos criar parâmetros confiáveis para mensurar sentimentos tal como medo num filme? Então vamos tentar descobrir como A Entidade foi selecionado o filme mais aterrorizante de todos os tempos. No estudo, os cientistas mediram os batimentos cardíacos de 50 pessoas de idades diferentes enquanto viam filmes de terror e constataram que o batimento cardíaco médio desses espectadores aumentou 32% do que foi considerado a base, ou seja, saltando de 65 para 86 batimentos por minuto. Em outras palavras, A Entidade superou outros filmes já previamente selecionados em razão de um aumento do batimento médio por minuto que esse espectador teve ao assistir ao filme. Agora, quem são essas 50 pessoas? E segundo a reportagem, o único parâmetro que nós temos para diferenciar essas pessoas é a idade. Mas de onde são essas pessoas? No que acreditam? Quais são suas crenças, ideologia? Isso porque o medo é uma categoria histórica percebida de maneira desigual no tempo e no espaço. Então, meu amigo, não adianta tu meter 50 britânicos numa sala de cinema e dizer que esse é um parâmetro confiável para todas as pessoas. O lugar, as crenças locais, a cultura são fatores preponderantes para mensurar esse medo. Inclusive, partindo dessa esfera mais abrangente da cultura para uma esfera pessoal. Em outras palavras, como o nosso meio, o nosso contexto afeta a nossa subjetividade. E mais uma vez, só pra você não vir aqui com um papinho também de que eu não gostei do resultado porque eu não gosto do filme, eu gosto de A Entidade. Mas o medo é uma categoria histórica e contextual, difícil de ser mensurado como o estudo sugere. Então todo esse papinho aqui no início, na verdade, é só pra dizer pra vocês que eu vou trazer pra vocês aqui agora o que é de verdade os 5 filmes mais assustadores de todos os tempos. Como assim, Felipe? Você vai se contradizer agora? É isso mesmo? Vou. Mentira, o que eu vou trazer aqui pra vocês, na verdade, são os 5 filmes que eu considero os filmes mais assustadores de todos os tempos, segundo a minha experiência com esses filmes. Só que esse título ficaria enorme, você não assistiria, então eu vou mentir. É isso mesmo. Então bora começar. E o primeiro filme que eu vou indicar pra vocês talvez seja o filme que eu mais tenho medo na história do cinema e se chama Shutter, de 2004, também conhecido como Espíritos. E eu vou pedir pro editor botar aí na tela o nome dos diretores porque eu me recuso a conseguir lembrar o nome deles. O filme conta a história de Tum e Jane, um casal que atropela uma mulher em uma estrada deserta e foge do local. Depois do acidente, Tum, que é fotógrafo, começa a perceber estranhas manchas fantasmagóricas em suas fotos. A dupla começa a ser assombrada e precisa desvendar a conexão da mulher com o passado de Tum, enfrentando revelações dolorosas e uma presença que parece determinada a não deixá-los em paz. E não deixa mesmo, tá? O que eu acho mais interessante em Espíritos é justamente como essas manchas que aparecem nas imagens da fotografia de Tum vão pouco a pouco se tornando cada vez mais nítidas. Conforme a investigação progride no filme, mais se intensifica o mistério e mais vai se revelando o motivo pelo qual aquelas manchas aparecem na imagem. E eu sempre costumo citar esse filme como o filme que eu mais senti medo na minha vida. E justamente por isso vou estar sempre citando. Entretanto, é curioso que eu tenho visto que uma geração mais jovem, ao ter contato com esse filme, não tem uma experiência tão afetada como a que eu tive. Na verdade, não tão curioso assim, na medida que já vimos que o medo é uma categoria histórica e, portanto, está intimamente relacionada com o seu tempo. Ah, Felipe, então você tá dizendo que Espíritos é um filme datado? Sim, assim como todos os filmes são. E isso definitivamente não torna Espíritos um filme ruim. O que eu quero dizer é que quem não viveu a época dessa virada do analógico para o digital, talvez não tenha o mesmo impacto. Nessa época, eram muito comuns os sites de terror como o Assustador, que reunia desde imagens gráficas de acidentes reais, como o do Mamonas Assassinas e Kurt Cobain, até fotografias reveladas de supostas aparições de seres sobrenaturais. Ou seja, naquele contexto histórico, Espíritos trazia pra gente algo realista.
ou ao menos algo que fazia parte do nosso cotidiano, da nossa vida material. Espíritos abraça esse contexto e faz um filme frontal, que abraça a fantasia desses seres sobrenaturais, desses espíritos vingativos, ancorada na realidade daquele tempo histórico. Inclusive, assim como progressivamente as manchas vão se revelando nas fotografias conforme a investigação vai avançando, o medo e os jump scares, os sustos, vão tomando o lugar do mistério. Em suma, uma ótima construção dessa técnica tão rejeitada por vocês. Não existe técnica ruim, existe mau uso das técnicas. E o jumpscare é essa técnica tão imbricada nessa frontalidade do terror. Inclusive, preciso dizer que uma importante autora do cinema, chamada Linda Williams, nos diria que o terror é um dos 3 gêneros do corpo. Justamente porque essa frontalidade a qual o terror carrega nos conecta de maneira direta, frontal, com as nossas emoções. Quase sem mediação, tendo um resultado direto no nosso corpo. E um desses resultados, segundo a autora, é que esses gêneros do corpo nos levam a experiências excessivas, a emoções excessivas, que no seu limite faz o nosso corpo reagir. Então, meu amigo, quando você for pegar para assistir o seu filminho de terror de noite, já prepara a sua tech t-shirt da Insider. Isso porque as tech t-shirts da Insider facilitam a evaporação do suor e evitam a proliferação de bactérias causadoras do mau odor. Só que o mais louco disso tudo é que elas são, real, muito confortáveis. E não desbotam tal como a sua boca pálida depois de um jumpscare brabo. Além disso, você vai encontrar no site da Insider também os Everyday Shorts. Leve, confortável, excelente para as mais variadas atividades, como pegar um cineminha. Mas eu vou te dizer mais. Prepara. Usando o meu cupom que está aqui na tela, você vai acumular com os descontos que já estão oferecidos no site, podendo ter até 40% de descontos na sua compra. 40%. Então já acessa o link na descrição desse vídeo para não perder a braba. Porque, na moral, loucura mesmo é perder a oportunidade do conforto que essa camisa aqui pode te proporcionar. Porque conforto, cinema de terror não vai te oferecer não, meu amigo. Muito menos o próximo filme. A Bruxa de Blair. Isso mesmo. A Bruxa de Blair. E A Bruxa de Blair vai ser mais um desses filmes que cresceu absurdamente em razão desses sites de terror ali na virada dos anos 90 para os anos 2000, na virada do milênio. E que, de alguma maneira, essa distância temporal afastou o público de pensar essa técnica de maneira mais profunda. A Bruxa de Blair é contado em formato found footage. O filme conta a história de 3 jovens cineastas que desaparecem em uma floresta em Maryland, enquanto tentam filmar um documentário sobre a lenda da Bruxa de Blair. Ainda que não se materialize em nenhum momento, A Bruxa de Blair é um filme onde a tensão sobre essa ameaça, que pode surgir de qualquer lugar, é uma crescente, uma constante. Ainda que em nenhum momento se materialize de fato. Entretanto, veja que apesar de retratar os eventos paranormais, o medo em A Bruxa de Blair só é possibilitado pelo uso do digital e, portanto, de sua técnica em um tempo histórico específico, a virada do milênio. Lançado em 1999, A Bruxa de Blair está inserido sobre um contexto específico onde nós temos a popularização do digital. Numa época em que as câmeras digitais não ofereciam uma qualidade de imagem e nitidez como as que vemos hoje. Essa textura, esse relevo oferecida por essas câmeras na virada do milênio, essas câmeras digitais na virada do milênio, ofereciam ao espectador uma sensação de que aquele filme foi feito por cineastas amadores. E ainda que possa parecer contraditório, esse relevo amador é sentido pelo espectador como mais verdadeiro que a própria realidade. Quando comparado com filmes que se utilizam de uma textura mais profissional, a sensação é de que aquela realidade foi manipulada por um profissional. Um amador não faria isso. E veja só, não estou dizendo que os cineastas, realizadores de A Bruxa de Blair são amadores, mas que se utilizaram de uma técnica específica que faz parecer seus filmes amadores. Como resultado no espectador, a sensação de amadorismo que resulta numa sensação de realidade. Não é à toa que nessa época da popularização do digital, toda aparição de extraterrestres, de supostos extraterrestres, eram filmados com uma câmera, digamos assim, pouco confiável, uma TechPix. E conforme se desenvolve essa câmera digital, menos essas supostas aparições
começam a surgir, pelo menos não como eram realizadas lá na virada do milênio. A Bruxa de Blair cria tendência e o uso do found footage satura. E até mesmo perde um pouco de sentido com o tempo. Pelo menos aos moldes do que Bruxa de Blair consolidou. Isso porque, como eu disse, as câmeras digitais se desenvolveram. E na medida que se desenvolvem, não mais esse sentido de amadorismo está presente nas imagens. Ou ao menos se diluem, se dissolvem. Em suma, A Bruxa de Blair é um filme aterrorizante em todos os sentidos. E toda vez que eu lembro da cena do cara olhando pra parede no final do filme, assim, arrepio na hora. Na hora. Só que o mais interessante é que A Bruxa de Blair não constrói o medo somente no seu aspecto temático, mas sobretudo na maneira como pensa o seu dispositivo. A câmera, suas limitações em seu tempo histórico, e dessas limitações criam o medo. O filme se populariza na internet, nesses sites de terror que eu mencionei pra vocês, e acaba sendo vendido como um filme de eventos reais, o que causou em determinadas pessoas uma frustração na medida em que descobriram que não eram verdadeiros. Agora, puta que pariu, né? Vocês também torcendo pra que aquilo ali fosse de verdade, porra. E essa frustração vem justamente da consciência de que tudo era uma encenação. Mas a verdade é que um filme que custou pouco mais de $100 mil saiu das bilheterias com mais de 250 milhões no bolso. E o que eu tô fazendo aqui não é ficar comemorando bilheteria, não. É pra que vocês tenham consciência de que cinema é uma mentira. Não se frustra com ele. Tadinho. O terceiro filme é clichêzão? Talvez. O Exorcista, de William Friedkin. É clichê, mas se é clichê por um motivo, né? Assim, como vocês já puderam perceber, eu sou um ateu cagado em espírito. Desculpa. Pegou espírito, possessão demoníaca? Cagado. O filme conta a história de Reagan, que começa a apresentar comportamentos violentos e assustadores. Sua mãe, desesperada, busca ajuda médica e psicológica, mas sem sucesso. Quando todas as possibilidades se esgotam, um padre é chamado para realizar um exorcismo, iniciando uma batalha intensa contra o demônio. O interessante é que, apesar do exorcista usar muito do chamado terror psicológico, aliás, parênteses aqui, que terror que não é psicológico, meu amigo. Então, meu amigo, se for pra tu ficar mencionando terror psicológico pra se referir a filmes de terror que são melhores do que outros, simplesmente por serem mais dramáticos e realistas, para. Todo filme de terror é psicológico. Claro que alguns a gente vai, né? Mas para. Porque já vimos que até mesmo o terror sobrenatural está falando de medos reais, de nosso tempo histórico, de nossos lugares, de nossa cultura. E que uma abordagem simples, direta, que o terror sobrenatural, por exemplo, pode usar, pode discutir de maneira profunda esses medos. E O Exorcista vai nessa direção. Apesar de ser um filme dito terror psicológico, é um filme simples, direto, que ataca especificamente esses dilemas entre o bem e o mal, da resolução dos problemas entre a ciência e a religião. Em suma, um filme que busca revelar esse medo a partir dos opostos, pondo esses opostos a reagir entre si. E qual é a solução de tudo no final? Mais simples ainda, meu amigo. Se a ciência não pode resolver o problema do monstro, através da psicologia e da psiquiatria, se a religião não pode resolver o problema do monstro, através do exorcismo, que se expulse o demônio na base do ódio, meu amigo. E eu não tô falando de nazi, não. Ou tô. Pode ser também, né? Vale dizer o seguinte também. Vocês não acharem que eu tô aqui já falando pra vocês saírem dando socão nos outros. Não é pra tu ficar achando que tem gente endemoniada por aí e sair dando soco nos outros. Vamos com calma, tá? Se for nazi, talvez. Talvez não. Com certeza. Mas não vão ficar dando soco nos outros por aí não, tá bom? O cinema é uma mentira, como a gente já disse. E às vezes pode fazer com que a realidade seja frustrante. Então assim, teu amigo não tá com o demônio no corpo. Relaxa, tá bom, Edir Macedo? Quarto filme, O Sangue das Bestas. Isso aqui é pesado, tá? E eu vou dizer pra vocês que se Espíritos é o filme que eu mais senti medo na minha vida, O Sangue das Bestas é o filme mais pesado que eu já assisti. Te garanto. Vocês ficam aí com, Saló, do Pasolini, é muito pesado, etc. Baita filme. Incrível. Assistam também. Mas, porra, pianinho perto de Sangue das Bestas. Sangue das Bestas é muito mais pesado. Garanto. O Sangue das Bestas começa com uma narração suave em francês e imagens do Rio Sena e a glamurosa Paris. A câmera se aproxima de um cavalo caminhando pela encantadora cidade até que entra num estabelecimento. Os portões se fecham. Lá, sob a luz da bela cidade,
a matança começa. Um abatedouro de animais é filmado com imagens gráficas, cruéis e objetivas. Um filme que é definitivamente muito difícil. E é importante contextualizar. O Sangue das Bestas é um filme lançado em 1949. 4 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. E é nesse momento que se inicia todo um debate teórico sobre como filmar o Holocausto, por exemplo. Inclusive, tem uma aula lá no Introdução ao Cinema sobre esse tema. Isso porque o Sangue das Bestas constrói um forte comentário sobre o Holocausto. O abatedouro é uma mancha na cidade, na Paris bela. Uma forma urbana que congrega funções reacionárias na Paris supostamente progressista. Sob a luz de Paris, debaixo dos olhos de seus habitantes e do mundo, o cavalo atravessa os portões em direção à sua tragédia. E o quinto filme que eu vou indicar pra vocês se chama Seance. Eu acho que se fala assim. Desculpa a minha pronúncia. E é mais um filme de espírito, Felipe? É, mais um filme de espírito. Filme de espírito me pega muito, não tem jeito. Vai ser isso aí, tá vendo? São 5 filmes, 4 deles é de espírito ou demônio. Desculpa, é isso que eu tenho pra oferecer pra vocês. Eu falei que se tratava de uma lista da minha experiência com os filmes de terror. E eu sou um ateu cagado de espírito. E eu posso dizer pra vocês que aqui eu poderia indicar outros filmes do Kiyoshi Kurosawa, como Pulse, que é um filme que eu também tenho um cagaço absurdo. Mas talvez vocês já conheçam Pulse, Kyrie e tudo mais, então eu vou indicar Seance pra vocês. A história segue o casal Koji, um engenheiro de som, e Junko, uma médium que ajuda a polícia com investigações paranormais. A vida deles muda quando, por acaso, eles encontram uma menina sequestrada e a escondem em suas casas, pensando em entregá-la mais tarde e, com isso, ganhar reconhecimento. No entanto, a menina morre sob seus cuidados e o casal tenta encobrir a sua morte. O ocorrido desencadeia uma série de fenômenos perturbadores, levando o casal a confrontar tanto forças sobrenaturais quanto os próprios dilemas morais. E tu já sabe onde isso vai dar, né? Tu já sabe onde isso vai dar. Mais espírito vingativo na tua cara. Aliás, o Japão, ele tem uma coisa com espírito vingativo que... Eu vou dizer pra vocês. Vai lá no Desencontros que tem um episódio sobre espíritos. Especial de terror e espíritos. E lá a gente falou bastante sobre esses espíritos vingativos. Por que o Japão adora esses espíritos vingativos? Vai lá conferir. E aqui em Seance, o espírito pode ser pensado tanto de maneira mais direta, como um espírito de fato, como o espírito pode ser a materialização simbólica da culpa e das consequências das ações desses personagens. E eu vou te dizer o seguinte... A cena final desse filme é uma parada assim, pra tu gelar a espinha. Gelar mesmo. E alerta de spoiler aqui pra vocês, porque eu preciso falar dessa cena final. Porque essa cena final reflete justamente as consequências da culpa, do peso do trauma e, sobretudo, o tema do suicídio, tão caro ao Japão. Aliás, os espíritos vingativos estão representados no cinema japonês, são representações de problemas reais de um determinado tempo histórico. Mas isso eu vou deixar para que vocês confiram lá no episódio do Desencontros sobre espíritos. Vai lá conferir. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse novo formato aqui no nosso canal. E se você gostou, peço encarecidamente para que você curta esse vídeo, se inscreva no canal e virem membros, evidentemente, para terem acesso a vídeos e lives exclusivas para membros. Espero ter sido uma boa companhia para vocês. Curtiram o vídeo?